Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase no ML. Eu sou o professor Juliano Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem ML. Na aula de hoje, eu vou dar continuidade ao tema sobre negociação de requisitos, dessa vez abordando o modelo de negociação baseado em análise de preferências de por multicritérios, ou MPARN. Vamos então iniciar nossa aula. Então, como eu falei, essa é a quarta aula sobre negociação de requisitos e o tema dessa aula é o modelo MPARN, que significa Multi-Criteria Preference Analysis Requirements Negotiation, ou modelo de negociação de requisitos por análise de preferência de multicritérios. Então, vamos iniciar nosso conteúdo. Então, esse é um modelo de negociação leve, porém sistemático. Ele tem 8 fases bem definidas que nós vamos estudar ao longo desse vídeo. E, como todo modelo de negociação, ele tem o objetivo de servir de guia para as partes interessadas na avaliação, negociação e concordância sobre alternativas para a solução de conflitos entre requisitos. Ah, esse modelo, ele é baseado no modelo Win-Win ou ganha-ganha, que já foi ensinado em vídeos anteriores. Ele adota ou adapta muitas de suas atividades. Então, o MPARN ele usa a teoria de análise de preferência de multicritérios, que nós vamos explicar ao longo desse vídeo. É importante lembrar que todos esses métodos de negociação, eles são úteis desde que as partes interessadas, as partes envolvidas no conflito, estejam dispostas a negociar. Ele não funciona se alguma das partes não esteja disposta a ceder nada na negociação. Mas, havendo pessoas razoavelmente civilizadas e razoavelmente dispostas a ajudar a resolver o conflito durante a negociação, essas técnicas funcionam. Bom, então vamos continuar o assunto. Então, incorporou-se a análise de preferência de multicritérios ao modelo ganha-ganha, de forma a determinar critérios que devem ser considerados pelo grupo, diversos possíveis critérios, e também para avaliar o desempenho alternativo de cada um desses critérios com relação às condições de ganho de cada parte interessada. E também para elicitar as preferências relativas sobre os critérios de cada participante do grupo. Então, o MPARN ele fornece um conjunto de 8 atividades estruturadas que servem para auxiliar as partes interessadas a entender as perspectivas umas das outras. E então, por meio dessa compreensão, é possível chegar a um acordo. As fases do MPARN são elicitar condições de ganho, identificar questões ou conflitos, explorar opções de resolução de conflito, explorar critérios objetivos, avaliar opções baseadas nos critérios, avaliar os pesos relativos dos critérios por cada parte interessada, classificar as opções e a última atividade é a pós-análise para concordância. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Então, com relação à licitação de condições de ganho ou condições de vitória, é bastante semelhante às técnicas de negociação ensinadas anteriormente, como a ganha-ganha, onde cada parte interessada ela identifica as suas condições de ganho, condições de vitória. Basicamente, as condições de ganho determinam as necessidades que a parte interessada tem a respeito do sistema, os objetivos que ela pretende alcançar, as restrições que ela precisa obedecer. Então essa fase, ela fornece uma uma base para identificar as características ideais do projeto
do ponto de vista de cada parte interessada. A segunda fase, ou segunda atividade, é identificar questões ou conflitos. Então, uma questão ocorre quando ah, duas ou mais condições de ganho elas se contradizem, elas têm um impacto negativo umas sobre as outras. Então, na fase de identificação de questões, então as condições de ganho de cada parte interessada, são revisadas e possivelmente podem ser identificados conflitos diretos ou potenciais. Então, em situações em que as condições de ganho elas entram em conflito. Já na fase de explorar opções de resolução de conflitos, então as partes interessadas elas procuram gerar alternativas para a solução do conflito. Então, são geradas uma lista de opções que enfatizam as características preferidas por cada uma das partes interessadas, mas que tentam incluir alguma forma de balanço, alguma forma de equilíbrio, de forma a representar as condições necessárias para todas as partes interessadas. Já na fase de explorar critérios objetivos, bom, então são determinados, são estabelecidos critérios de importância, ou seja, se estabelece os critérios utilizados para avaliar a cada uma das opções. Então, esses critérios, eles podem ser relativos a custos, prazos, qualidade, impacto no usuário ou nível de risco, entre outras possibilidades. Então, o objetivo nesta fase é garantir que as opções sejam avaliadas de maneira objetiva e, além disso, se tenta também identificar as opções sob consideração e pontuar os critérios identificados e também determinar relações de trade-off, no sentido em que, de que maneira as partes interessadas estão dispostas a negociar as suas condições de ganho. Ainda, depois disso, cada parte interessada ela poderá avaliar as suas funções de negociação com o propósito de compartilhar características das opções para a solução do conflito, que podem ser consideradas bastante importantes para as outras partes interessadas. Então, no momento que ocorre esse compartilhamento, isso permite uma melhor compreensão do que cada parte interessada deseja e forma uma base para projetos de sistemas mais avançados, mais robustos. Na fase de avaliar as opções baseadas nos critérios, então, cada parte interessada avalia o desempenho de cada opção com base em cada critério que foi listado anteriormente. Então, as pontuações elas são avaliadas para cada uma das opções em cada critério e essa pontuação ela precisa refletir como cada parte interessada valoriza o desempenho de cada opção relativo a cada critério. Essa atividade, então, tenta encontrar a melhor opção para cada conflito, considerando os critérios elicitados nas etapas anteriores. Depois são avaliados os pesos relativos dos critérios por cada parte interessada. Então, nessa atividade, são obtidos os pesos relativos para os critérios relacionados a cada parte interessada e se avalia a importância desses critérios no desenvolvimento do sistema. Assim, o critério que tiver o peso mais alto será considerado mais importante. Ah, ainda, nós temos depois a atividade de classificar as opções. Então, levando em consideração os resultados das atividades anteriores, as opções elas são classificadas por cada uma das partes interessadas, levando em consideração a ordem de preferência. Então, essa classificação ela permite, ou pelo menos auxilia, a identificar quais opções são consideradas mais adequadas para resolver os conflitos. E, finalmente, nós temos a pós-análise para a concordância. Então, nesse momento, se busca alcançar
a convergência das partes interessadas para que se chegue a uma solução satisfatória para todas elas. Então, o mPartner, então, ele fornece um meio sistemático para identificar as condições de ganho de todas as partes interessadas e analisar, essas 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 condições de ganho por meio de multicritérios. Então, cada visão de parte interessada, de cada desempenho de opção sobre cada critério considerado importante é analisada e quantificada. Aqui nós temos uma figura representando as fases do mPartner. No passo 1 são elicitadas as condições de ganho, no passo 2 são identificadas as questões, ou seja, possíveis conflitos. No passo 3 são exploradas opções de solução de conflito. Dos passos 4 a 7, eles estão englobados na análise de preferências, onde são explorados critérios objetivos, avaliadas as opções baseadas nos critérios, avaliados os pesos relativos dos critérios por cada parte interessada, e as opções são classificadas de acordo com esses pesos. Finalmente, é feita a pós-análise para a concordância, onde as pessoas tentam chegar a um consenso. Esse passo ele leva em consideração ainda as condições de ganho determinadas no passo 1. Agora nós vamos apresentar um exemplo de como aplicar o mPartner. Vamos primeiro falar sobre o cenário. Existe uma empresa de entrega de encomendas global que está desenvolvendo um sistema para controle de encomendas para que possa gerenciar melhor as suas operações. Existem duas partes interessadas principais que estão envolvidas no processo: o departamento de gerência de encomendas e o departamento de tecnologia de informação. A gerência de encomendas, como o nome já diz, ela tenta garantir que as operações nas filiais e nas distribuidoras parceiras sejam realizadas a contento. Enquanto que o departamento de tecnologia de informação, ele é o responsável, propriamente dito, pela implementação e manutenção do novo sistema. Então, aqui o foco da negociação enfoca as funcionalidades específicas relacionadas ao desempenho do sistema. Então, primeiramente, na fase de elicitar condições de ganho. Então, cada parte interessada irá expressar as suas condições de ganho ou de vitória. Então, as condições de ganho para a gerência de encomendas são: ela precisa de um sistema robusto que suporte um grande volume de transações e que ofereça atualizações em tempo real sobre o status das encomendas. Já o departamento de TI, ele necessita de um sistema que seja fácil de manter, escalável e seguro e que evite sobrecarga e vulnerabilidades. Onde está o conflito? A gerência de encomendas, agora nós estamos na atividade de identificar questões. Então, questões são conflitos. Então, a gerência de encomendas, ela deseja um sistema de tempo real, que seja altamente responsível e, portanto, irá exigir servidores bastante poderosos. Nós teremos que fazer um investimento forte em hardware também. Porém, o departamento de tecnologia de informação, ele possui a preocupação de que, ao implementar essas exigências, isso torne o sistema difícil de escalar e aumente os custos de manutenção e segurança. Bom, então nós vamos para a atividade de explorar opções de solução de conflito. Então, as partes conversaram, ouviram a perspectiva de cada lado, entenderam essas perspectivas e cada uma sugeriu opções para tentar resolver o conflito. Então foram levantadas três possíveis opções. Opção 1: implementar um sistema com atualizações em tempo real, mas com limites sobre a quantidade de dados transferidos simultaneamente. Opção 2: criar um sistema com atualizações periódicas em intervalos curtos, ao invés de atualizações em tempo real. Opção 3: desenvolver o sistema em fases, começando com um volume de transações moderado e escalando conforme a infraestrutura for otimizada. Bom, ah, agora vai se explorar os critérios objetivos. Então, as partes definem, estabelecem quais critérios guiarão a escolha da melhor opção. Então, para a gerência de encomenda, nessa ordem, os critérios mais importantes são desempenho, escalabilidade e impacto no atendimento ao cliente.
enquanto que para o departamento de tecnologia de informação, os critérios são manutenção, custos, segurança e capacidade de escalabilidade futura. Bom, então, nós passamos para a atividade de avaliar opções baseadas nos critérios que foram elicitados na atividade anterior. Então, cada uma das opções é avaliada considerando esses critérios. A opção 1, ela atende ao desempenho desejado, porém, ela aumenta os custos de manutenção. Já a opção 2, ela reduz custos, todavia, ela compromete o desempenho que é desejado pela gerência de encomendas. Finalmente, a opção 3, ela equilibra a demanda de desempenho inicial e também oferece espaço para otimizações futuras, mas ela pode levar mais tempo para ser implementada. Ah, Em seguida, vão se avaliar os pesos relativos dos critérios por cada parte interessada. Então, as partes interessadas, elas atribuem pesos diferentes para os critérios. Então, para a gerência de encomendas, um peso maior é atribuído ao desempenho, ele tem a prioridade mais alta, e o menor na escalabilidade imediata. Já o Departamento de Tecnologia e Informação atribui o maior peso à manutenção e segurança e um peso menor para o desempenho imediato. Agora as opções serão classificadas. Então, com base nos pesos que foram atribuídos, cada parte interessada irá classificar as opções. Então, a gerência de encomendas, ela prefere a opção 1, porque oferece um desempenho imediato. Já o departamento de tecnologia de informação, ele prefere a opção 3, porque é mais fácil de manter e escalar. Finalmente, nós chegamos na pós-análise para a concordância. Então, analisam-se os prós e contras e as partes interessadas chegam ao acordo sobre a opção 3, porque a implementação em fases ela vai permitir que a gerência de encomendas comece a usar o sistema e o departamento de TI ele vai trabalhar em melhorias de escalabilidade e segurança nas fases seguintes. Bom, então esse foi um exemplo prático de aplicação do MPARM. Vamos falar um pouquinho sobre as vantagens do MPARM. As vantagens do MPARM são decisões baseadas em critérios objetivos, transparência no processo de negociação, flexibilidade na análise de alternativas, facilidade de priorizar os requisitos e foco na resolução de conflitos. Com relação às decisões baseadas em critérios objetivos, então o MPARM ele permite análise de opções com base nos critérios que foram definidos e ponderados claramente. Isso garante uma abordagem estruturada e objetiva que permite a solução de conflitos entre as partes interessadas. A transparência no processo de negociação. Por quê? Porque as partes envolvidas, elas visualizam e participam na forma como as opções são avaliadas, levando em consideração os critérios que elas próprias ajudaram a definir. Então, assim, há maior transparência no processo de negociação e as pessoas se sentem mais satisfeitas com isso e os acordos são feitos com maior facilidade, já que elas participam de como as opções vão ser avaliadas. Com relação à flexibilidade na análise de alternativas. Então, o MPARN ele permite comparar diversas alternativas possíveis, levando em consideração os múltiplos critérios levantados. Então, isso é bastante útil quando existem cenários complexos em que as necessidades e os objetivos das partes interessadas divergem. Ah, Também uma outra vantagem é que a priorização de requisitos é facilitada. Então, já que as opções para as questões elas são classificadas com base nos impactos e na importância dos critérios, esse método, esse modelo, ele ajuda a priorizar os requisitos que maximizem o valor para todas as partes envolvidas. E finalmente há o foco na solução de conflitos. Então, esse modelo, ele fornece uma estrutura clara que permite abordar questões entre as condições de ganho das partes interessadas. Então, isso promove a busca por soluções mutuamente aceitáveis. Agora vamos falar um pouquinho sobre as desvantagens. O MPARN, ele pode ser complexo, pode apresentar certa complexidade no processamento de múltiplos critérios,
Pode haver dependência da definição de critérios claros, pode haver dificuldade na atribuição de pesos relativos, pode haver um foco excessivo em aspectos quantitativos e ao problema de custo e tempo. Então, com relação à complexidade do processamento de múltiplos critérios. Então, esse método ele pode se tornar complexo e consumir um tempo excessivo, sobretudo quando o número de partes interessadas é bastante grande e existem muitos critérios que precisam ser considerados e ponderados. Então, isso vai aumentar a complexidade da aplicação desse modelo. Uma outra desvantagem é a dependência da definição de critérios claros. Então, os critérios precisam ser definidos de forma clara, porque o MPAR depende muito de, da capacidade de identificar e definir corretamente os critérios que serão utilizados para avaliação. Então, se os critérios forem mal definidos ou eles se forem subjetivos demais, então isso pode comprometer o resultado da negociação. Ah, com relação à dificuldade na atribuição de pesos relativos. Então, os pesos relativos aos critérios, às vezes eles podem ser um tanto subjetivos e pode haver discordância entre as partes interessadas. Então, é necessário um esforço maior para se chegar a um consenso entre elas. Um outro problema é que pode haver um foco maior em aspectos quantitativos. O método MPARNE, ele procura ser objetivo, mas alguns aspectos qualitativos, considerados bastante importantes, como preferências pessoais ou detalhes da negociação, eles podem ser, aliás, detalhes do negócio, eles podem ser negligenciados ou ter um valor aquém do que deveriam receber no processo de negociação. E, finalmente, é o custo e o tempo. Então, o M-Parne ele pode ser demorado e, portanto, ele pode ser caro. Principalmente em ambientes que as partes interessadas não estão familiarizadas com esse modelo, hã, e isso, exige um treinamento maior para elas, um suporte mais especializado. Bem, então nós concluímos mais essa aula sobre negociação de requisitos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço então que vocês curtam esse vídeo, compartilhem esse conteúdo com quem possa ter interesse e nós nos vemos nas próximas aulas. Obrigado pela atenção.